Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Olá, eu sou Mara Almeida e é um prazer estar com você no Gazeta News, edição da manhã. Aqui você acompanha as primeiras notícias do dia, além de entrevistas com profissionais e personalidades do nosso estado. E à tarde, a apresentação é com Viderlan Araújo. É isso aí, Mara Almeida, e para fechar o dia aqui direto do estúdio, nós vamos comandar a edição da tarde da Gazeta News, com muita informação, trazendo o panorama de Maceió, Alagoas, o Brasil e no mundo, com participações especiais, debates e muita informação para você. E é claro que você pode assistir a Gazeta News no canal 525 da sua NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Programação genuinamente alagoana e um conteúdo tradicional com muita credibilidade para você. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Boletim Gazeta. A gente começa essa edição em multiplataforma, você já sabe, contamos com o apoio da redação Márcio Canuto e transmissão pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo Mais Gazeta, pelo canal no YouTube Gazeta News AL e também para os assinantes da TV NET Claro no canal 525. Sejam todos muito bem-vindos a essa sexta-feira imprensada que acorda com a música brasileira de luto, com a morte da cantora Nana Caymmi, que fez história e que deixa um legado para
MPB, para a música popular brasileira, imensurável. Então a gente deixa aqui todas as nossas homenagens a essa cantora espetacular. E vamos iniciando aqui o Boletim Gazeta falando de uma confusão que aconteceu ontem durante o jogo, após o jogo entre CRB e Santos. Você deve estar sabendo já disso e eu trago aqui os detalhes para vocês. Um cenário de guerra que tomou conta da Vila Belmiro no jogo entre o time alagoano, o CRB, e o Paulista, que acabou empatado em 1-1 pela partida da ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ao término do jogo, membros da torcida jovem do Santos protestaram contra o elenco e a diretoria. Alguns deles tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa, mas foram contidos pelos seguranças. Outros membros entraram em conflito com a polícia do lado de fora. O choque interveio para amenizar a confusão, mas as bombas e gás de pimenta foram usados no local. Parte dos torcedores ficou dentro da Vila Belmiro em busca de uma rota de fuga. Uma porta de vidro chegou a ser quebrada. A gente lembra que na Copa do Brasil, o Santos agora terá que vencer o CRB fora de casa para seguir vivo. Se empatar, a decisão será nos pênaltis. A partida está marcada para o dia 22 de maio, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. Agora imagina, né? Toda a expectativa, depois dessa partida de ida, o que esperar dessa partida aqui no estádio Rei Pelé. Com certeza ali um esquema enorme de segurança será montado para acalmar os ânimos que se exaltaram bastante nessa primeira partida. E o que a gente viu realmente foi uma baderna lá na Vila Belmiro. Trazer uma outra informação aqui para vocês, porque uma mulher grávida e um taxista foram presos ontem transportando 5 quilos de cocaína em um trecho da BR-101 em Joaquim Gomes, no interior. O taxista confessou o crime, disse que ele e a mulher pegaram a droga ali no estado vizinho, em Sergipe, entregariam a uma pessoa aqui numa cidade, em Alagoas. Policiais rodoviários realizaram uma abordagem ao veículo. Nessa abordagem, desconfiaram rapidamente do taxista e, ao pedir para ele abrir a mala, aquela checagem que é feita de rotina, encontraram justamente no carro uma caixa com 5 tabletes de droga. O taxista e a grávida foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. 5 quilos de cocaína foram apreendidos. E uma bebê vítima de engasgo foi resgatada no início dessa semana por policiais militares em Penedo. E foi a ação rápida da mãe e dos socorristas que ajudaram a salvar a criança. Olha só essa história aqui que eu trago para vocês. A mãe tinha acabado de colocar a filha Ayla para dormir quando tudo aconteceu. Meu filho mais velho chamou: mãe, vem ver como a Ayla tá. Aí eu disse: rapaz, você acordou sua irmã? Ele disse: não, vem ver como ela tá. Aí eu fui. Quando eu entrei, eu já me deparei com aquela cena. Ela virando os olhos, toda mole. Aí quando eu peguei ela, entrei em desespero. Aí chamei o pai dela, que estava na porta. Bom, essas imagens do circuito de segurança do posto de Penedo mostram o exato momento da entrada da mãe na conveniência com a bebê nos braços no início da semana para pedir ajuda aos policiais. Essas imagens aí que você confere agora, um dos militares acionou o corpo de bombeiros enquanto outro tentou reanimar a criança. É uma situação realmente de desespero. A sargento Caroline, da Patrulha Maria da Penha, falou sobre a atuação nesse caso. Vamos ouvir. Rapidamente começamos a manobra abdominal para desobstruir as vias aéreas e depois de algumas tentativas decidimos fazer o deslocamento até a UPA para que tivesse um atendimento especializado o mais rápido possível. Nos deparamos com uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que também realizou a manobra e posteriormente decidiu também fazer um encaminhamento até a UPA. Tá aí, um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação e dificultou a visibilidade dos motoristas no trecho da L-101 Sul. A gente tem imagens aí. Isso foi ontem, esse incêndio, no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. Não houve registro de feridos. As chamas começaram bem perto da Praia do Francês e, por causa da força do vento, ontem as rajadas de vento estavam mais fortes, chegaram bem pertinho da rodovia e da rede elétrica. Aí formou essa fumaça escura aí, densa, que tomou conta da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas rapidamente com a água. A causa do incêndio ainda não foi identificada. Não é a primeira vez, não será a última. A gente sabe que está muito quente, ontem fez muito calor na cidade, que as chamas podem realmente se alastrar com mais facilidade, mas
há, com certeza, a ação e a interferência humana para que isso possa ter acontecido. A gente sabe das queimadas irregulares, há muito terreno ali descampado, cheio de mato. Então, muitos proprietários de terrenos também colocando fogo para queimar o mato e tirar o mato da sua propriedade. Então, fica aí esse alerta, porque não é a primeira vez e possivelmente não será a última que acontece essas queimadas aí, esses incêndios perto da rodovia da L101 Sul e também próximo à rede elétrica. Vamos falar da etapa da primeira corrida nacional do SESI, realizada nesse 1º de maio. O Dia do Trabalhador reuniu 1.500 inscritos. Muita gente ontem na Avenida Fernandes Lima, uma ação que aconteceu simultaneamente em todo o país pelo Conselho Nacional do SESI, contou com provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros e também uma caminhada de 5 km. Foi a primeira vez que uma corrida aconteceu na Avenida Fernandes Lima. Então, realmente um marco, 1.500 pessoas, atletas profissionais, amadores, a partir dos 14 anos. Então, as provas de 10 km e 5 km foram abertas para quem tinha a partir de 16 anos, para quem preferia um ritmo mais leve, a caminhadinha ali, né, Chico? A caminhadinha de 5 quilômetros foi a escolha ideal. É isso, parabéns a todos os participantes, um dia que ontem foi marcado também por atos em defesa do trabalhador. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claronet. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Já de volta com o Boletim Gazeta e terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos nos ensinos fundamental e médio. Então, atenção você que está com o ensino aí incompleto, a educação, ensino básico e médio incompleto. As inscrições terminam hoje, tá? A prova será aplicada em agosto e a certificação só será concedida aos candidatos que alcançarem no mínimo 100 pontos nas 4 áreas de conhecimento. O prazo para inscrição para prestar o Exame Nacional de Certificação das Competências para Jovens e Adultos, o INSEJA, começou no dia 21 de abril e vai se encerrar agora, no dia 2 de maio. Quem vai passar os detalhes para a gente é Aristóteles Lamenha, ele é aqui técnico da SEDUC. Aristóteles, é isso mesmo, o prazo vai até sexta-feira, mas antes da gente falar desse prazo, eu queria que a gente esclarecesse a diferença entre o EJA e o INSEJA. Qual é a diferença entre os dois? Ou é a mesma coisa? Explica pra gente. A EJA, ela é uma modalidade de qual o pessoal vai fazer a matrícula na escola e cursa presencialmente. Já a questão do INSEJA é um exame nacional, né, para certificação. Ambos eles são para quem está fora de faixa etária. Porém, a questão do exame, ela precisa o interessado ele precisa ter 15 anos para fazer o fundamental e 18 anos ou mais para fazer o médio. Essa questão do exame
É da seguinte forma, para que vocês entendam melhor. Vamos dizer que um candidato, ele parou de estudar, não importa o período que ele parou, mas agora ele se sente preparado para fazer o exame do Enseja. Então, ele entra no site ensejanacional.ineb.com.br, se inscreve. No ato dessa inscrição, ele vai precisar colocar o CPF dele, colocar a data de nascimento, que é onde o sistema vai fazer meio que aquela peneira, tá? Tipo, tem mais de 15? Então, ok. Mais 18? Médio também. E nessa mesma inscrição, ele precisa colocar um e-mail, porque o INEP, com esse e-mail, ele dá a comunicação com o interessado para qualquer mudança que aconteça. Então, Aristóteles, é bom frisar que para o Enseja não precisa que a pessoa esteja matriculada em uma escola. Pode estar estudando em casa, vem aí fazendo seus estudos e quer essa certificação. Então, essa é a oportunidade para ele obter a certificação, mesmo não sendo um frequentador, um estudante aí vinculado a uma escola. Isso. Não precisa estar vinculado à escola, né? A pessoa está em casa lá, parado, não fez nada, parou de estudar faz uns 3, 4 anos ou mais e resolveu realmente fazer agora, ele pode fazer essa inscrição. Tá? Fica atento aos prazos, fica atento ao dia da prova e fica atento também ao resultado, porque para a certificação é preciso que ele tenha, nas áreas de conhecimento, 100 pontos ou mais e a linguagem, né, português e os demais, com redação ele tem que estar junto na mesma edição. Mais de 100 nas áreas de conhecimento e mais de 5 na redação. Quando não se tem a certificação, quando não se tem nota. Então, o que é que acontece? Faz uma declaração de proficiência, que é para ele ficar com essas notas, do qual ele tirou, para futuramente, quando tiver novamente a inscrição, ele pode fazer apenas daquela área que ele não passou. E junta. Então, juntando, ele vai e consegue essa certificação. Já tem data marcada para a prova? A prova está marcada para o dia 3 de agosto. Então, assim, mas é muito bom ficar atento sempre no edital e dar uma olhadinha sempre no e-mail quando você fizer a inscrição, porque essas datas elas podem ser modificadas. Porque lá mesmo ele já diz que pode ter essa modificação e depois eles fazem a informação, tanto da prova como também do resultado, que geralmente é em dezembro. Novembro para dezembro sai o resultado. Lembrando que é uma iniciativa do governo federal, então é gratuita, tá? Até o dia 2 de maio. Eu vou repetir, inclusive, o site que Aristóteles disse aqui, olha. É o Enseja, com 2 Cs, ensejanacional.inep.gov.br/Enseja. Lá vocês fazem a sua inscrição. Tem também informações sobre pedidos especiais para as pessoas com deficiência. Então, tudo isso está lá no site da inscrição. A gente, claro, já deseja para você uma boa prova que já tem data marcada, dia 3 de agosto. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Então, tá aí. Bom não perder o prazo, né? O Enseja é uma excelente oportunidade para atualização ali de quem não conseguiu concluir os estudos. Vamos mudar de assunto, porque a ADEAL já iniciou a primeira etapa da campanha de atualização cadastral de rebanhos. Então, o criador vai poder fazer a declaração durante todo o mês de maio, online ou presencialmente. As informações em detalhes com Rogério Costa. A nossa reportagem está no bairro do Poço, aqui a sede da ADEAL, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, que iniciou a primeira etapa da campanha de atualização cadastral dos rebanhos destinados à exploração da pecuária em Alagoas. A atualização é obrigatória e pode ser realizada por todos os criadores durante todo o mês de maio. A ADEAL esclarece ainda que a declaração pode ser feita de forma online através do CIGEAL, para os criadores que já estão cadastrados no sistema e de forma presencial na unidade da ADEAL mais próxima de você. Para o preenchimento dos dados, é necessário apresentar RG, CPF, número de telefone e e-mail. O produtor que não fizer essa atualização cadastral, além de estar inadimplente com a ADEAL, será sujeito a sanções administrativas, como o bloqueio da emissão de guia de trânsito animal determinada por lei. A atualização cadastral deve ser feita por todos os criadores de Alagoas, de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, equinos, asininos, muares, aves, abelhas, peixes,
e outros animais aquáticos. O formulário de atualização de rebanhos está disponível no site daqui da ADEAL. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. E a gente segue aqui com o nosso giro de capas, na tela as principais notícias dos jornais em circulação, começando com a Gazeta de Alagoas, destacando aqui a importância do setor de serviços que lidera a abertura de vagas formais de trabalho no primeiro trimestre em Alagoas. A gente tem uma vocação natural para o turismo carregando debaixo do braço aí muitas dessas oportunidades de trabalho. Então, o setor de serviços puxou as contratações em Alagoas de janeiro a março desse ano, com a criação de 1.836 vagas com carteira assinada, avanço de mais de 0,81% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, segundo dados do Novo Caged, o estoque anual de empregos formais no segmento soma mais de 230 mil vagas, postos de trabalho ocupados. A gente fica feliz em trazer essa notícia. Sabemos que temos muito potencial aqui em Alagoas para ampliar ainda mais esses números. Uma outra notícia em destaque: Alagoas terá câmeras corporais em batalhões da PM a partir de novembro. Entrada em funcionamento das chamadas body cams foi discutida em reunião entre o Ministério Público de Alagoas e o Alto Comando da Polícia Militar do Estado. Os equipamentos visam proteger agentes de falsas acusações e resguardar direitos da população e dos próprios agentes. Então fica aí esse registro, é uma boa notícia. Alagoas segue avançando na implementação das câmeras, algo que já vinha sendo muito discutido, tratado, seguindo o exemplo, inclusive, de outras grandes cidades, a exemplo de São Paulo. Está aqui o Globo na tela: escândalo dos aposentados, a farra do INSS aqui continua sendo destaque. Antes disso, só registrando a dona da voz, uma homenagem que o Globo faz a Nana Caymmi, que nos deixou aos 84 anos. Escândalo dos aposentados, voltando aqui, CPI do INSS teve 81 das 185 assinaturas de deputados de partidos da base do governo. O presidente do Republicanos, sigla que comanda um ministério na Esplanada, pode subir aqui um pouquinho a capa para a gente ler aqui, chamou o caso de fraude escandalosa. Na verdade, uma fraude escandalosa, ainda estou achando bom esse nome, né? Porque o que estamos assistindo no Brasil em relação a essas fraudes no INSS é roubo descarado, é furto descarado, é gente metendo a mão no seu dinheiro que você trabalhou a vida inteira para pagar a aposentadoria, para ter um direito a uma aposentadoria que já não é justa, porque você já não consegue manter o padrão de vida com o que você recebia antes. Então, muitos dos aposentados ainda sofrem com os valores que recebem. E ainda ter desconto indevido, ser roubado literalmente todo mês, não é brincadeira isso que a gente está assistindo no Brasil. As investigações precisam acontecer, precisam evoluir. A mais nova agora foi a de que um agente da PF foi encontrado com ele mais de 200 mil dólares, o que representa ali uma cifra milionária. Um agente da PF que teve, inclusive, registro dele em câmeras de circuito interno de câmeras de aeroportos, com investigados da operação que investiga fraudes no INSS. Estamos falando de um absurdo, não é um escândalo que, inclusive, está pressionando o governo federal agora a apertar o cinto e somar os gastos que vai ter para realmente devolver todo o dinheiro que foi desviado. Estado de São Paulo, vamos lá, tarifaço afasta investidores, na homenagem a dicas de cinema, está tudo aqui 600 vezes, Andy Warhol, em São Paulo. Esse é o número de obras dele expostas no MABFAP, na maior mostra do ícone por pop fora dos Estados Unidos. Agora, deixa eu trazer isso aqui, o tarifaço que afasta investidores dos Estados Unidos. A Europa é o primeiro destino. Desde março, estrangeiros venderam 63 bilhões em ativos. Lembrando que o tarifaço dos Estados Unidos contra a China já vai para os produtos da China 145%. E aí, o que acontece com esse modelo? Há uma reciprocidade aí do governo chinês, Xi Jinping, também em relação à aplicação de tarifas a produtos norte-americanos. E o que Donald Trump tem feito? Tem tentado buscar agora, em meio a essa guerra comercial e unilateral pelos Estados Unidos, uma conversa branda com o presidente chinês. O governo chinês sinalizou
que pode conversar, que vai conversar na medida do possível, mas que as discussões vão ocorrer sempre no modelo da reciprocidade. Então, o governo chinês está apertando, Donald Trump está começando a sentir e já procurou o governo chinês, o presidente Xi Jinping, para ter uma conversa. A gente segue acompanhando essa notícia, que é uma das notícias mundiais, internacionais mais importantes em destaque atualmente. Folha de São Paulo, fim da escala 6x1, une centrais sindicais e ministros em atos do dia 1º de maio. Ato que também reuniu centrais sindicais aqui em Maceió. Ontem, na Orla, o que se viu foram pessoas, trabalhadores com faixas, centrais sindicais, cobrando realmente diversas pautas de direitos trabalhistas, entre elas a redução, o fim da escala 6x1 pela escala que promove 2 dias de folga, pelo menos, aos trabalhadores. Sobe para 9% a parcela que nega risco de mudanças climáticas, diz o Datafolha. A maioria dos brasileiros, entretanto, aponta ameaça imediata. Isso é uma negativa, eu diria, ignorante, porque tudo que está acontecendo no mundo está servindo de alerta para que a gente possa entender e assistir, principalmente, com preocupação. Ignorar, negar o risco de mudanças climáticas, para mim, é uma mentalidade ignorante ou de realmente não tentar enxergar o que está posto aí no mundo para a gente ver. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade com a preservação do meio ambiente, aumenta a nossa responsabilidade como cidadãos de cobrar medidas emergenciais de proteção de proteção do meio ambiente e de proteção ali das mudanças, alteração das mudanças climáticas. Eu acho que a gente precisa estar mais atento a isso e cobrar uma resposta imediata. O número dos brasileiros que negam os riscos das mudanças climáticas aumentou para 9%, é o que aponta o Datafolha. Então, fica aí esse registro, é uma matéria interessante que está no Datafolha de hoje. Que está na Folha de São Paulo de hoje. A gente segue aqui com outras informações. Daqui a pouquinho, no nosso bloco de entrevista, fica com a gente. Nós vamos ter uma entrevista aqui com uma responsável do PROCON, falar do Dia das Mães. Bem interessante. Até já. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Já voltamos e com imagens ao vivo aí, a imagem da Lagoa Mundaú, imagem com tempo bom, sol entre nuvens na capital alagoana, mas tempo segue firme.
apesar dos alertas aí do Instituto de Meteorologia, Nacional de Meteorologia, para 8 cidades alagoanas do Baixo São Francisco, de chuvas moderadas, até 50 milímetros. A previsão é de que esses municípios, Igreja Nova, entre eles, Penedo, Piaçabuçu, tem o Traipu, também está na rota da chuva, tenham ali uma espécie de chuva moderada, uma chuva mais concentrada até o domingo. É um alerta para 8 cidades apenas, que foi emitido a partir de ontem, tá? Pelo IMET. Vamos seguindo aqui, falando do Dia das Mães. A gente sabe que é uma das datas mais importantes para o comércio, além de celebrar o afeto, também é uma demonstração ali da importância das mães nas nossas vidas e são, de fato, o que temos de mais importante. Então, esse período se transforma em uma verdadeira maratona de compras. E a gente já está aqui com a Adelaide Mello, ela que é supervisora de fiscalização do PROCON. O PROCON sempre com uma responsabilidade social muito grande e sempre comandando pesquisas de preços para nortear o consumidor, né, Adelaide? Bom dia para você, verdade. Bem-vinda. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os telespectadores, né? É importante a gente sempre colaborar e ajudar o consumidor, principalmente nessas datas, porque com certeza eles já estão vindo há dias fazendo essa pesquisa e agora, até o Dia das Mães, vai aumentar bastante. Então, o PROCON teve esse cuidado, essa atenção de fazer esse levantamento, essa pesquisa, com vários itens e estabelecimento para ajudar, né, o filho ou a filha a fazer uma boa compra. Quais os itens que têm o maior foco nesse período de variação de preço? Se é que a gente Nós observamos que roupas, né, eletrodomésticos, celulares, os filhos normalmente procuram muito. E também questão de perfumaria. É bem relativo. No caso, fica como o gosto do filho ou a filha que chega ali para comprar no estabelecimento. Então, os agentes do PROCON percorreram as lojas do centro, de shoppings também. Pesquisamos algumas floriculturas, restaurantes, isso para ajudar mais ainda o consumidor a viver bem essa data tão especial. Já se observou uma variação de preço grande agora, há poucos dias? Sim, mas não nada abusivo. Essa é a preocupação. Não, nada abusivo. Alguns itens tiveram baixa, outros ficaram no mesmo preço e outros aumentaram um pouco. O que existe e que a gente precisa levantar a questão aqui são as maquiagens de preços, né? Isso é bem comum acontecer. Por isso que é importante o consumidor sempre fazer essa pesquisa, esse levantamento, para que o bolso possa agradecer e ter uma certa economia, né? Já que vivemos nesse tempo de buscar a economia. Então é importante escolher o presente com consciência, saber que se deixa para a última hora, pega um preço mais caro. O PROCON realiza essas pesquisas justamente para facilitar a sua vida. Você já sabe o que vai comprar? Consulta a pesquisa, gasta menos sola de sapato para estar pesquisando. Também já tem ali os preços e a orientação, que é uma pesquisa que norteia, né? Isso já é uma prática do PROCON há muito tempo. Nesse propósito de sempre ajudar. Então, achei interessante porque, como a gente expandiu alguns outros estabelecimentos, então a gente encontrou, vamos dizer assim, dentro da realidade do bolso daquele filho, daquela filha, que pode comprar no momento um botão de rosas para presentear a mãe, a comprar também um iPhone, se desejar comprar realmente um iPhone para presentear a mãe. Adelaide, o que é importante na hora de realizar uma compra? A gente sabe da correria de todo mundo e quando você realiza a compra na pressa, a pressa se torna uma vilã. Então, o que se deve observar no momento da compra, para que você tenha uma compra cada vez mais segura? A primeira coisa é ao comprar, né, solicitar, que é o direito do consumidor, a nota fiscal, ver a política de troca, né, e daí deixa o consumidor mais resguardado, porque qualquer coisa que venha acontecer do produto vir com vício ou algum defeito, tem como ele chegar na loja e resolver a situação dele. Compras pela internet, a preocupação deve ser ainda maior, né? O cuidado deve ser ainda maior. Isso, até mesmo porque sempre tem acontecido muitos golpes, né, através da internet. Então, o primeiro caso é ver se o CNPJ daquela empresa realmente é fidedigna, que se é séria, para poder aí comprar e não ter problema nenhum, principalmente se já tem um costume de comprar naquela plataforma, então permanece comprando naquela plataforma e também tendo esse cuidado. Lembrando que ao comprar, caso venha com algum problema, tem até 7 dias para fazer a desistência.
da compra. O produto precisa vir com algum defeito para a gente ter esse direito de devolver em até 7 dias? Não precisa ter não. De repente comprou, chegou, viu, não gostou, já tem a liberdade de não querer ficar com o produto. Diferente de uma compra presencial. Isso, a presencial tem que ter muito cuidado, porque quando chegar lá, você vai escolher bem consciente, que depois que sair da loja, que se não tiver visto, então não pode fazer a troca. Então, o PROCON já está com essa pesquisa do Dia das Mães, a partir de quando o público já pode conferir? Já pode acessar, desde ontem à tarde já estava disponível. Então já está disponível o site procon.al.gov.br. Isso. Entra lá no site, acessa todos os itens, todas as lojas, os locais visitados. Você tem uma noção ali da variação de preços e a gente se cercar de todos os cuidados nesse momento, que é um momento muito especial para esse momento não virar uma dor de cabeça. A gente sabe quanto é complicado. São muitos casos que chegam ao PROCON. Isso. E é importante, sempre a gente orienta. Compre com consciência, escolha bem e viva essa data bem marcante e alegre. Orientação geral, palavra final é sua, Adelaide. Sempre, consumidor, ao você comprar o produto que você deseja para presentear a sua mãe, tenha cuidado com as seguintes questões. A nota fiscal ou cupom fiscal, vê a política de troca e sempre ter essa consciência. O que for melhor para o seu bolso, você compra. Agora, dentro dessas duas observações. Nota fiscal ou cupom fiscal e a política de troca para não ter dor de cabeça. Aí, obrigada, Adelaide. A gente fazendo esse alerta super importante aqui para você que ainda não comprou o presente do Dia das Mães. Comprar com cuidado, atenção, observar a variação de preços para não cair numa cilada, né? Isso. Obrigada, até uma próxima. A gente agradece a sua disponibilidade. Obrigada. Vamos seguindo aqui com uma outra informação, porque o governo de Alagoas esclareceu por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio, que é falsa a informação que circula aí nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, sobre uma suposta mudança de calendário de pagamento dos servidores públicos do Estado. Portanto, é falsa a informação que circula nas redes sociais sobre a possível mudança nas datas dos pagamentos dos servidores públicos aqui do estado de Alagoas. De acordo com o governo, não há nenhuma comunicação oficial publicada no Diário Oficial que remeta, portanto, à alteração dessas datas, sendo este documento inválido, devendo ser, portanto, desconsiderado. A falsa notícia faz referência à portaria de número 784 de 2025 e alegaria, portanto, que os pagamentos dos servidores públicos passariam a acontecer no dia 11 de cada mês. Mas não há, portanto, nenhuma comunicação oficial. O governo alerta ainda que o governador, ele não edita portarias, edita decretos. E que, portanto, essa notícia, esse documento que circula nas redes sociais é um documento falso. O calendário do pagamento dos servidores públicos aqui do estado permanece o mesmo. Ele foi, inclusive, publicado em Diário Oficial em janeiro deste ano. E os dias de pagamento são sempre os últimos dias úteis de cada mês, variando aí dia 28, 29 e 30 de cada mês. Então, segue, portanto, o calendário oficial publicado no início desse ano. Esta notícia é falsa. O 13º salário, por exemplo, dos servidores públicos já tem data marcada para ser pago. Vai ser, olha só, já está previsto para o dia 19 de dezembro deste ano. Isto de acordo com o calendário, como a gente falou, já previamente divulgado no início de 2025, em janeiro de 2025. Então, gente, fiquem atentos aí. Trata-se de mais uma fake news, mas que a gente aproveita para esclarecer a vocês que trata-se, portanto, de uma notícia falsa. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. Aí, já voltamos aqui, esclarecimentos importantes. Não confie em tudo que vê pelas redes sociais, né? Essa é a mensagem principal. Vamos para os bastidores da política, porque ele já está aqui comigo, Tiago Gomes. Bom dia. A Assembleia Legislativa estuda ali, avalia formar uma comissão para inspecionar a mineração lá em Craíbas, é isso, Tiago? Thaís. Há uma discussão muito forte em torno dessa questão da mineração, os impactos da mineração lá no município de Craíbas. Muita gente já denunciando que algumas casas têm rachaduras,
prejudicando também assim a rotina da cidade, a rotina também do comércio, também alguns animais também sendo prejudicados por causa do barulho, que é muito forte cada vez que acontece a perfuração do solo para a mineração. Então, por isso, a Assembleia Legislativa poderá formar uma comissão. Por que poderá? Porque tem um pedido feito pelo deputado Ronaldo Medeiros, que é do PT. Ele esteve, inclusive, recentemente lá na cidade de Craíbas e ouviu a população, ouviu realmente o apelo da população para que alguma coisa seja feita, seja investigado de fato o que é que está acontecendo, se realmente as rachaduras que estão aparecendo nas casas têm a ver com a mineração, como aconteceu aqui em Maceió, então eles estão querendo evitar. Então, a proposta do vereador Ronaldo Medeiros é que seja formada uma comissão externa, formada por até 5 parlamentares, inclusive com ele participando, obviamente, e eles querem visitar em loco lá o município de Craíbas e toda a atividade mineradora, para saber se realmente tudo que está acontecendo ali está dentro dos padrões estabelecidos por leis federais, porque a mineração são leis federais que precisam estar sendo observados em todos os seus aspectos, e também de que maneira eles podem contribuir para, de repente, solucionar possíveis danos que estão sendo causados aos imóveis. Na sessão, na Assembleia Legislativa, o deputado Ronaldo Medeiros, ele falou sobre os prejuízos à cidade que ele ouviu da população. Vamos ver. São dezenas, centenas de casas rachando. A mineradora nega, diz que aquilo não é devido à atuação da mineradora, mas antes não acontecia isso. Os animais perdendo suas crias devido às constantes explosões. Prejuízo muito grande para a região. A prefeitura do município tem que agir nesse caso. Ela está bem próxima ali, o prefeito da cidade tem que agir para que no futuro não se tenha um desastre tão grande quanto foi aqui em Maceió. Mas são relatos assim, a gente nem pergunta, nem indaga ninguém, porque as pessoas, quando sabem que ali vai um deputado ou uma deputada, as pessoas se aglomeram e começam a narrar cada uma, e cada um a sua história. Além do deputado Ronaldo Medeiros, Thaís, outros deputados também se pronunciaram na casa, demonstrando também a mesma preocupação em relação à situação ocorrida lá. A grande celeuma, então, que gira em torno dessa situação lá em Craíbas é justamente a questão de não se repetir o que aconteceu aqui com a Braskem. Muitas coisas silenciosas foram ali acontecendo e quando as autoridades descobriram o que realmente estava acontecendo, já não tinha mais o que fazer e teve que ter a remoção da população todinha daqueles bairros que hoje estão desertos aqui em Maceió. Lembrando que a comissão externa, se for formada, ainda vai passar por um pedido, já que ele apresentou o projeto de resolução à casa. Então, ainda o plenário vai decidir sobre isso. Então, se for formada essa comissão, vão ser 5 parlamentares e esses parlamentares pretendem verificar as condições da operação da mineradora, avaliar as contrapartidas sociais e ambientais oferecidas à população, ouvir representantes da empresa também, dos trabalhadores, das comunidades do entorno e das autoridades locais e também apurar eventuais denúncias ou situações que demandem a atenção do Poder Legislativo Estadual. São essas as atribuições da possível comissão externa que poderá ser formada na Assembleia Legislativa. Vamos mudar de assunto de novo. A deputada está propondo criar um programa de atenção integral à saúde mental da mulher pós-parto, isso depois do que aconteceu daquele caso de Novo Lino. Exatamente, era justamente isso que eu queria abrir para dizer, que depois daquela situação que aconteceu em Novo Lino, em que a mãe é suspeita de ter matado a bebê de 15 dias de vida, a pequena Ana Beatriz, que gerou muita repercussão nacional, aqui e nacionalmente também esse caso. Então a deputada Fátima Canuto, que é presidente da Comissão das Mulheres lá na Assembleia Legislativa, ela apresentou um projeto de lei e esse projeto de lei ele propõe criar um programa estadual para se dar uma atenção integral à saúde da mulher logo após o parto. Isso tudo porque ela justifica, Thaís, que 1 em cada 7 mulheres, isso dados da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 7 mulheres tem algum tipo de sinal de que pode ter depressão ou que tem depressão mesmo logo depois do parto. Então, ou seja, é um dado bastante alarmante. Em países desenvolvidos, esse número pode subir ainda mais. 1 em cada 5 mulheres pode ter essa depressão
pós-parto é uma doença realmente que pode gerar muitos impactos, tanto não só na mãe, como também nos filhos, como gerou nessa situação aí. A gente ainda não tem a confirmação se essa mãe aqui de Novo Olinda, ela sofria de depressão pós-parto, mas todas as pessoas que nós ouvimos ao longo dessa cobertura toda lá de Novo Olinda dizem que havia sinais de fato de que essa mãe sofria desse mal logo depois do parto, tá? Então aqui está o projeto de lei que foi apresentado na Assembleia Legislativa e também ainda vai ser analisado pelas comissões temáticas, logo depois vai passar pelo plenário, mas o fato é que a deputada, ela propõe a criação desse programa estadual, tá? Para autorizar o governo do estado, então, a criar essa situação para oferecer assistência multiprofissional. Ou seja, não é só um médico que vai avaliar aquela pessoa, aquela paciente, não. Seria um psicólogo, seria um psiquiatra. Então, assim, toda a estrutura do governo do estado, seriam unidades básicas de saúde, seriam hospitais especializados, seriam nos CRAs, né, onde atender aqueles pacientes que têm problemas mentais. Então, tudo isso seria adotada essa estrutura para que pudesse dar um amparo a essa mãe, para evitar, inclusive, possíveis casos, como já aconteceu aqui em Alagoas e em outros casos do país também, em que a mãe tem depressão pós-parto e não consegue lidar com o bebê que está ali. Ou ela, de repente, pode até dar o bebê para alguém cuidar e depois ela se arrepender, depois que ela sair daquele momento, daquele estágio de transtorno mental temporário. Então, por isso que a deputada Fátima Canuto, preocupada com essa situação, para não se repetir, apresentou esse projeto e nós vamos ficar acompanhando se a Assembleia Legislativa vai realmente aprovar e se o governo do estado vai criar esse projeto com base na indicação feita pela deputada Fátima Canuto. E Bolsonaro, hein, Tiago? O Bolsonaro ele já saiu da UTI, ainda está internado no hospital DF Star, lá em Brasília. Mas ontem, o irmão da ex-primeira-dama do Brasil, a Michele Bolsonaro, o irmão dela, o Eduardo Torres, ele fez uma chamada de vídeo para o quarto onde estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele atendeu a ligação e onde estavam ali também algumas pessoas e todos conversaram entre eles. E um dos assuntos que foi abordado ali no momento da conversa aí entre os manifestantes e o ex-presidente é justamente a participação dele, se seria viável, na manifestação que está sendo convocada ali por ele mesmo para Brasília no dia 7 de maio, Thaís. Então, essa convocação para essa manifestação é para pró-anistia, né? Que é a anistia aqueles presos que estão sendo condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E o ex-presidente falou que, se estiver bem, em condições de saúde, se for liberado pelos médicos, ele vai dar um pulinho lá, foi isso que ele falou, para participar desse ato. Vamos acompanhar. Pelo menos lá na torre eu faço presença. Não vou poder caminhar, mas na torre faço presença se tiver bem, ok? Já tem alguns parlamentares, eu acho que pelo menos 40 parlamentares estarão presentes. Sim. Vai ter, sim, não vou falar que vai ter muita gente, que é uma caminhada, não é uma concentração, não é uma caminhada. Vão ter lá umas 2.000 pessoas, mais do que o suficiente. Caminhada pacífica lá para frente, lá da região ali da Esplanada, ok? Amém. Ali em cima mesmo, nem desce, ali em cima mesmo. O outro fala palavras tranquilas, sem ofender ninguém. Tá certo, o senhor é que manda. Não vamos atacar ninguém, não, tá? Amém. O objetivo é fazer um movimento ali bastante pacífico, sem pegar pesado em cima de ninguém. Sim. O objetivo todo mundo sabe o que é, e a gente espera, né, que brevemente a gente consiga botar em votação a anistia. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado há 18 dias, desde a internação dele aqui no Rio Grande do Norte, depois de ele ter passado mal, foi levado para Brasília, lá fez uma cirurgia para desobstrução intestinal, uma laparotomia importante, foi mais de 12 horas de procedimento e ele ainda não está se alimentando de forma espontânea, Thaís, é só líquidos e algumas coisas pastosas. Ele fala também nesse vídeo aí, a gente não trouxe esse trecho, mas ele fala que provavelmente nos próximos dias vai estar comendo naturalmente, mas por enquanto ainda não está liberado. Foi retirada a sonda, está tomando líquido e algumas coisas pastosas. Então, o ex-presidente ainda não está liberado para algumas atividades externas. Então, o evento será dia 7 e nesse período, assim, menos que uma semana, ele já vai estar tranquilo, espontâneo, assim, para estar num evento como esse, mesmo que dando uma passada. Me parece um comportamento um pouco imprudente por parte do próprio Bolsonaro, em querer estar presente numa manifestação. Talvez não seria nem o momento de ter uma manifestação,
Mas existe uma pressão grande para que a votação da anistia vá para plenário, então ele está se mobilizando como dá, de onde dá e falando com os seus apoiadores em todo momento. Correndo contra o tempo, na verdade. Correndo contra o tempo. Agora, conta essa história de uma vereadora que discutiu com servidores da Câmara. Thaís, essa semana foi uma semana bastante complicada no Legislativo, tá? Teve muitas ocorrências envolvendo ali brigas, discussões, bate-boca entre parlamentares, tá? E na Câmara Municipal de São Paulo, uma vereadora, ela discutiu abertamente ali, ela estava ao microfone, e foi durante uma audiência pública ali em que estavam se discutindo a questão do aumento salarial dos servidores. E ela é muito próxima ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E essa vereadora, em algum momento, ela perdeu a paciência e foi dizendo que mulher rica, bonita e branca incomoda aquelas pessoas que estavam ali. Vamos acompanhar. O que o senhor quer falar comigo? Vem aqui falar comigo! Vem aqui! O senhor tá aí protegido! Qual é o seu problema? Presidente, que eu tô falando a verdade pro senhor! Eu tô falando a verdade pro senhor! E o senhor se cale! Porque quem está com o microfone sou eu! Tá bom? Desculpa, Luana, você... Eu estou falando. Quando você falou, eu te escutei. Eu não abri a boca. Então, por favor... Agora, eles estão me enfrentando. Ela está com a palavra, eles estão me enfrentando. Você, por favor, Luana, calada. Pode me devolver o tempo. Pode me devolver o tempo. Eu escutei todos vocês calados. Enquanto vocês falaram, ali ninguém se manifestou. Agora, quando vem uma mulher branca aqui falar a verdade pra vocês, vocês ficam todos nervosos. Por quê? Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês. Mas eu tô aqui representando uma parte importante da população que me elegeu. Porque eu faço o que é certo. Eu não vou defender essas pessoas que deixam as nossas crianças nas salas de aula. Isso aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, Thaís, essa semana, uma semana bastante tumultuada, né? Muitas ocorrências, teve deputado federal que partiu para cima de outro deputado lá numa sessão na Comissão de Constituição e Justiça. Teve vereador que trocou soco com outro também lá em Mato Grosso, ou seja, foi uma semana bastante tumultuada e nesse caso aí a declaração dela está sendo interpretada como uma declaração racista. E teve outro BO com o vereador, né? Teve outro BO com o vereador. Vamos já soltar. Outra treta. 2 vereadores ali que estavam discutindo também entre eles, também numa audiência pública, mas aí um perdeu a paciência depois que o outro pediu para que ele tivesse um pouquinho mais de calma, mas o fato é que ele partiu para cima do outro para atacar mesmo ele. Vamos acompanhar. Cadê o companheirismo? Não está tendo companheirismo? Vereador, pela ordem. Vereador Geraldo. Me respeita, rapaz. Vereador Geraldo. Vereador Geraldo. Gente, não é esse comportamento que a gente espera dos nossos representantes. Exatamente. Né? Nós queremos que as sessões sejam tranquilas, mas até a Câmara de Maceió também está tendo alguns embates importantes aí. Então, que os vereadores, os deputados, os senadores tenham um pouquinho mais de cautela, porque não é isso que a gente está querendo ver deles. Quer que eles aprovem leis que sejam favoráveis à população brasileira, sobretudo. É isso. Vamos encerrando, Tiago, por hoje. Desejo para você um excelente fim de semana. Você também, descanse, volte recuperadíssimo, revigorado na segunda-feira. A gente encerra com aí os nossos tons de azul e verde, nosso mar que não se compara, incomparável, né? A imagem do Marco dos Corais ali na Ponta Verde. E encerramos essa edição com uma homenagem mais do que justa à nossa dona da voz, Nana Caymmi, que nos deixou ontem aos 84 anos. Hoje, a música popular brasileira e os brasileiros de maneira geral estão de luto. Viva Nana Caymmi. Tchau, tchau. Tchau. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele apreciou. Que ele adormece as paixões
crescer. No fundo é uma eterna criança. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. Todos os dias você sintoniza o melhor do jornalismo, esporte e entretenimento na Gazeta News. A sua TV multiplataforma no seu canal 525 da Claro Net. Com transmissão simultânea no portal gazetaweb.com e pelo aplicativo Mais Gazeta. Gazeta News, alagoana como você. Rede Gazeta de Rádios, 94,1 Maceió, 101,1 Arapiraca e 101,3 Pão de Açúcar. Na capital, Agreste e Sertão, você está sintonizado na maior rede de rádios de Alagoas. Em todo lugar, só dá Gazeta. Os melhores locutores, notícias, a melhor programação musical, as melhores promoções do rádio e os melhores ouvintes do mundo. Rede Gazeta de Rádios. Daqui a pouco falando com os jogadores da equipe do Santos, da equipe do Clube de Regatas Brasil. Empate em 1-1, empate que deve ser comemorado, mas lamentado também, porque a equipe do CRB teve a grande oportunidade de poder, então, trazer a vitória para a equipe do CRB e decidir aqui na capital alagoana. Daqui a pouco o nosso Ives Fernandes falando, inclusive, com o treinador da equipe do Clube de Regatas Brasil. Vamos para o balanço geral. Orlando Batista. De volta agora na capital alagoana, 8 da noite mais 9.